4, para a leitura do verso 32. E hoje, de forma específica, eu queria que os irmãos pensassem em uma palavrinha muito importante para nós: perdão. Então, nesta manhã nós falaremos sobre o perdão de uma forma mais específica no sentido horizontal, ou seja, dos nossos relacionamentos com o próximo. E à noite falaremos do perdão que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Então, nosso tema nesta manhã é aprendendo a perdoar o próximo. Efésios 4, verso de número 32. A palavra do Senhor diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus esteja conosco. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos que fale ao nosso coração por meio do aprendizado dela. Sabemos que esta é uma área em que nós precisamos crescer a cada dia. Por isso pedimos que o teu Espírito incomode o nosso coração, caso não tenhamos perdoado o nosso próximo, como o Senhor nos exige na tua palavra. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O texto que lemos, ele começa com antes. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Mas nos versos anteriores, é interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: olha, é importante que vocês não entristeçam o Espírito Santo. Por meio do quê? Por meio de amargura, ou seja, aquele sentimento no coração que traz remorso, que traz ali aquele sentimento de ira, cólera, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Diferentemente disso, vocês precisam ser benignos, ou seja, bondosos. Vocês precisam ser compassivos, ou seja, aquelas pessoas que realmente demonstram compaixão para com o próximo. Apesar das dificuldades, apesar das situações mais adversas. Perdoando-vos uns aos outros. Vejam agora, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem será que precisa ser perdoado por nós? Quem será que por vezes nos incomodou durante a vida e nós não conseguimos liberar o perdão? É uma pergunta muito importante. Certa vez você já deve ter ouvido ou ter falado: eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro na minha frente. Ela pode aparecer aqui que eu não irei perdoá-la de forma alguma. Você já deve ter falado ou ouvido isso. Ou eu tenho ranço dessa pessoa. Eu realmente não suporto conversar com ela, me relacionar com ela, porque ela fez aquilo para mim no passado e hoje eu já não consigo ter nenhum tipo de afinidade, nenhum tipo de conversa. Irmãos, esses tipos de frases são realmente prejudiciais para a nossa vida cristã. O texto que nós lemos inicialmente fala que nós devemos ser benignos, compassivos e perdoadores. É uma exigência de Deus, porque Deus um dia nos perdoou. Ou seja, se o nosso exemplo maior fez, nós devemos fazer também. A prática do perdão, irmãos, é uma das grandes características, uma das grandes marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Islã, o que nós vemos? Ódio. Quando eles sabem que há algum cristão em uma vila, em alguma aldeia, o que eles pensam? Não, essas pessoas precisam morrer.
Elas não podem, de forma alguma, influenciar as pessoas que creem no Islã. De forma alguma. Então eles pensam, são inimigos, precisam morrer. Quando nós olhamos para um contexto mais hinduísta, ali na região da Índia, eles são totalmente avessos àqueles que creem em Cristo Jesus. E eles perseguem, eles lutam para que nenhum tipo de religião diferente da deles seja proclamada. Então, uma das grandes marcas da nossa fé é o perdão. Há uns anos atrás, uma mãe perdeu a sua filha, que foi assassinada de uma forma cruel, e ela chorando pela dor, pelas dificuldades ali, pela sua perda, ela diz, olha, Jesus me ensinou que eu devo perdoar. Então é claro que este homem, ele vai pagar pelo que merece. Mas em Cristo Jesus, eu perdoo ele. Essa é a diferença. Nós somos cristãos. E uma vez que nós compreendemos o perdão de Deus, nós passamos a perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. Diante disso, vamos refletir em algumas perguntas. Por que será que nós não perdoamos? Pense aí, consigo mesmo. Aquela pessoa que em algum momento te ofendeu, disse algo que você não gostava. Uma pessoa talvez que fez algo no seu trabalho que te prejudicou diante do seu chefe. Ou um vizinho que constantemente tem implicado, tem criado caso para te ver mal e coisas do tipo, feito até fofocas de você. Por que será que nós, por muitas vezes, não perdoamos? Talvez uma briga de casal, e aí vai remoendo e falta perdão. Porque o perdão não é praticado com maior frequência em nossas igrejas, famílias e amizades. Por que será? Porque nós temos tanta dificuldade em resolver os nossos problemas interpessoais. Irmãos, é em decorrência da nossa pequenez e dificuldade e do nosso desejo de termos paz nos nossos relacionamentos que nós falaremos sobre perdão nesta manhã. Então, nós temos alguns objetivos. Primeiro, apresentar a base do perdão. Então, o que nos leva verdadeiramente a perdoar as pessoas que nos ofendem, que falam mal contra nós, que mentem, que muitas vezes nos magoam, ou agem de maneira inapropriada? Qual é a base do nosso perdão? Segundo, mostrar os elementos e os passos para nos reconciliarmos. Existem coisas que podem nos ajudar a ter uma reconciliação com a pessoa que nos ofendeu. Ou quando nós ofendemos alguém, que é muito corriqueiro também. Terceiro, analisar os enganos mais comuns acerca de como devemos perdoar. Então, aquela ideia, eu perdoo se. Muitas vezes a gente usa, algumas frases que já vêm prontas no nosso vocabulário, o objetivo de tentar se autopromover diante de algum problema. E por último, ajudar-nos a praticar o perdão bíblico. Então, a nossa aula tem esses 4 objetivos e nós falaremos sobre eles no decorrer do nosso estudo. Então, primeira coisa, a base para o nosso perdão está em Deus. Isso aqui é fundamental que nós entendamos. Daniel, profeta Daniel, no capítulo 9, verso 9, diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, ou seja, aquele que se coloca na miséria do outro a fim de ajudá-lo, e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Vejam só, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então, quando nós pensamos em perdão, nós devemos entender que ele é pertencente ao Senhor.
Nos lembremos que Deus criou tudo bom e o homem se rebelou e agiu de maneira inapropriada, até o momento em que Deus disse que traria o seu filho para nos transformar, para nos perdoar, para nos dar uma nova chance. Então a base do perdão é o próprio Deus. Quero que o irmão abra lá no livro dos Salmos, Salmo de número 32, e leia o verso 1 até o verso de número 5. Outro irmão em Lucas 23, verso 34, e outro em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos ler esses trechos. Primeiro, Salmo 32, verso 1 a 5. O que diz aí? Obrigado, irmã. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi aqui ele está confessando ao Senhor os seus delitos, os seus erros. Quando havia pecado com Batseba, ele tentou resolver ali o seu problema cometendo outros pecados. Ele mentiu, ele matou Urias, e depois ele foi confrontado por Natã, repreendido e chegou ao verdadeiro arrependimento. Então, após o momento de confessar, reconhecer que era pecador e tinha feito algo que não era do agrado do Senhor, Deus perdoou a iniquidade, o pecado de Davi. Agora, Lucas 23, verso 34. Jesus aqui, quando estava passando por um momento de grande angústia e sofrimento, já no Calvário, ele roga a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está intercedendo por aquelas vidas, pois eles haviam pecado contra o Senhor. Agora 1 João 1, verso 9. Então vejam só, quem é que é fiel? O próprio Senhor Jesus. É aquele que nos perdoa dos nossos pecados. Nós temos advogado. Isso é maravilhoso, pois sabemos que quando necessário nós podemos confessar ao Senhor e teremos o perdão dos pecados. Então, irmãos, a base para todo o perdão está em Deus. É provável que você já viu algum relacionamento quebrado e a pessoa diz: olha, eu não vou perdoar. E se fala: mas por que você não vai? Porque eu sou desse jeito. Muitas vezes essa pessoa que diz isso, ela não entende o perdão de Jesus. Não entende o perdão de Deus. E por isso ela age de acordo com o seu coração, com seus desejos internos. Irmãos, quem nos ensina a perdoar e quem nos dá base para o perdão é o próprio Deus. E isso é maravilhoso e deve nos levar a estar atentos constantemente. Vamos lá para Mateus capítulo 6, verso 12. Esse é um trecho muito importante da oração do Pai Nosso. E diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, por que o pedido de perdão vem após a súplica pelo sustento diário? O que vocês acham? Por que o pedido de perdão vem logo após a súplica pelo sustento diário, pão nosso de cada dia? O que os irmãos acham? Vamos lá, vamos pensar aqui. Alguma ideia? Muito bem observado. Então é exatamente essa ideia. Vejam só, todos os dias nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, me sustenta, eu estou precisando talvez deste dinheiro para resolver tal situação, preciso pagar esta conta. Pai, o pão nosso, né, o sustento diário dá-nos hoje. E é exatamente por isso que o pedido de perdão vem logo após uma súplica de sustento diário, porque ele deve ser feito constantemente. Deus me perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que estão ao meu redor. Ou seja, uma vez que eu compreendi o perdão de Deus, mediante isso eu vou passar a perdoar aqueles que me ofendem, aqueles que me chateiam, aqueles que agem de maneira inapropriada contra mim. E é por isso que, como a nossa irmã falou, deve ser algo diário, algo constante. E muitas vezes nós temos dificuldade. Cuidado com o seu coração. Vamos lá para Provérbios 4, 23. Quero que alguém leia para mim Provérbios 4, 23. E outra pessoa, Jeremias 17, verso 9, por favor. Provérbios 4, 23. O que diz lá em Provérbios 4, verso 23? Quem achou pode ler. Ok, agora Jeremias 17, verso 9. Muito bom, irmão. Vejam só, o primeiro texto diz que sobre tudo que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Porque as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles procedem do coração. E já Jeremias diz que o nosso coração, ele é enganoso. Enganoso é o coração, olha agora, mais do que todas as coisas. E ele não é apenas vacilante, ele é desesperadamente corrupto, ou seja, que almeja o mal. Então, irmãos, nós não podemos perdoar uma pessoa de acordo com aquilo que eu sinto por ela. Porque imagine se eu tenho uma mágoa muito grande, será que eu vou perdoar? Não. Se a pessoa me fez algo que às vezes tem uma consequência constante, e aí eu fico diariamente sentindo algo por conta daquilo, será que eu vou perdoar essa pessoa? Não. Então nós não podemos nos basear nos nossos sentimentos, mas na palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai nos guiar a perdoar aquela pessoa que falou de forma inapropriada, a perdoar aquela pessoa que fez algo contra nós e não o nosso sentimento. É uma atitude, nós devemos entender isso. Mas também é algo racional. Nós não podemos ser tomados pelos nossos sentimentos, mas nos deleitar na palavra, a fim de que Deus nos direcione e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem. Irmãos, até aqui tudo bem? Alguma dúvida ou colaboração? Só fala um pouco mais alto para os irmãos.
que significa que nós devemos realmente entender a ofensa e liberar o perdão. Ou seja, olha, você de certa forma é culpado contra mim, mas a partir de agora eu não terei nenhum tipo de problema com você. Eu continuarei a te tratar da mesma forma. Você agora não é culpado diante de mim da mesma forma que Deus não me olha mais como uma pessoa culpada. Então é nesse sentido de culpa. Olha, você vacilou contra mim, você tem uma dívida contra mim porque você me ofendeu, seja lá no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e agora eu não te vejo da mesma forma porque eu liberei o perdão assim como Deus, ele me perdoou. Então é nesse sentido, certo? Reflete Deus, porque lembra que eu falei que ele é a base do perdão? Então aquele que verdadeiramente entendeu o perdão de Deus, porque nós não somos merecedores, logo passa a perdoar. Olha, essa pessoa me ofendeu, mas eu também já em algum momento da minha vida fiz algo inapropriado. Já falei de forma iracunda, eu já talvez fui omisso com as minhas obrigações e a pessoa foi prejudicada. Se Deus me perdoou, mesmo eu não tendo nada para oferecer para Ele, como eu não vou perdoar o meu próximo? Que é exatamente a minha estrutura, igual a mim, entendeu? Então, sempre o padrão é Deus. Então, se Deus nos dá o exemplo, e o exemplo máximo é Cristo Jesus, então logo nós devemos lutar para agir como Cristo agiu, certo? Automaticamente quando você reflete a imagem de Cristo, você está fazendo bem ao seu próximo. Mas aí você também não pode cair no extremo de não agir com obras, né? Mas aí cai numa outra temática um pouco mais distante. Por exemplo, é automático que quando você é um servo de Jesus, você vai dar bom testemunho no metrô, você vai dar bom testemunho no seu ambiente de trabalho, então você estará, de certa forma, ajudando o seu próximo. Mas aí eu acho que já se distancia um pouco da ideia de perdão, entendeu? Não propriamente do diabo, mas do nosso pecado. Porque Jesus ele nos dá uma nova imagem. Oi? Não entendi. É coisa ruim, mas veja, nem tudo que acontece na nossa vida é uma consequência da influência do diabo na nossa vida. Por isso que eu falei, o coração ele é enganoso. Então é claro que existe alguma situação em que o diabo ele pode sim se aproveitar e trazer uma oportunidade para nós cairmos. Isso é um fato. Mas nem tudo que acontece é decorrência da ação do diabo na vida das pessoas. Porque se fosse assim, ninguém teria responsabilidade pessoal. Por exemplo, alguém me machucou. Beleza, mas isso não precisa ser necessariamente uma obra maligna. Isso pode ser uma consequência de uma falta de oração, de uma falta de leitura bíblica, onde a pessoa ela não entendeu que nós devemos ser pessoas pacificadoras. Ele tentou, mas veja, isso não tira a responsabilidade de ninguém. Então é a mesma coisa de que alguém te oferecer algo inapropriado e você aceitar. Isso não vai tirar a sua responsabilidade, porque você, mesmo sabendo que é errado, aceitou. Agora, a gente pode pegar aí mais algumas dúvidas, porque senão a gente não consegue caminhar. Mas veja, nem tudo que acontece é uma influência direta do diabo, porque senão nós não teríamos responsabilidade nenhuma, entende? Então, nesse sentido, pode ir. Oi? Mas aí a gente vai ter que fazer um estudo só baseado nessa questão. É a soberania de Deus, Deus, de acordo com a sua vontade, decidiu criar todas as coisas. E o diabo, ele não existia no início. Tudo era muito bom, inclusive
é algo que foi até conversado há alguns tempos atrás. Mas aí, em algum momento, eu vou separar um tempinho, a gente pode discutir de forma mais específica, porque senão nós vamos sair muito da temática, e esse é o ponto, tá? Pode ir. Sim. Sim, sim, pode ir, fica à vontade. Certo, perfeito. É a dificuldade. Exato, exato. E essa é a atitude típica do seguidor de Cristo, né? Ele compreende que agora ele não tem desejos, por assim dizer. Ele não tem vontades, porque tudo que ele passa a fazer e desejar e pensar é o que agrada a Deus. Ou seja, eu estou negando quem eu sou. Eu sou uma nova criatura, como diz Paulo, em Cristo Jesus. Eis que tudo se passou e agora eu sou filho de Deus. Mas aí o contexto ele é bem diferente. É, e assim, o homem diz, não, mas aí você está entrando num campo bem filosófico. Veja, nós podemos confiar em pessoas. Nós temos os servos de Deus na fé para crescermos juntos. Paulo tinha vários companheiros de ministério. Então as pessoas pegam um texto específico e elas tiram ele do contexto e falam: olha, isso aqui é uma doutrina, não posso confiar em ninguém. Não, não é assim. Nós temos familiares que nos dão bons conselhos. Nós temos irmãos na fé que nos ajudam a caminhar, que oram conosco, que compartilham seus problemas. Então, é possível sim confiarmos nas pessoas. Agora tem que entender a passagem lá do que esse texto foi dito, só que agora, por conta do nosso tempo que já voou, a gente precisa dar uma aceleradinha, tá? Mas ó, depois dessas questões de diabo e tudo, a gente pode ver com um pouco mais de particularidade. Irmãos, a recusa insistente de perdoar é um sinal de que você ou nós não experimentamos o maravilhoso perdão de Deus. Então, quando uma pessoa está na igreja e ela fala: olha, eu não olho mais na cara de fulano, de ciclano. Por quê? Falta a experiência particular em reconhecer o maravilhoso perdão de Deus. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela vai viver o resto da sua vida pedindo perdão para Deus, mas sem entender que precisa perdoar o seu semelhante assim como Deus perdoou. Isso é ruim. A gente normalmente olha para essas pessoas e percebe que existe rancor, amargura, aquele sentimento fechado, e é algo realmente prejudicial. Uma pergunta de forma prática: qual é a diferença entre pedir desculpas e pedir perdão? O que os irmãos acham? Certo. Certo. Mais alguma ideia de qual seria a diferença? É, certo. Bom, a diferença ela é simples. Por exemplo, a gente foi lá na casa da dona Isabel tomar um café. Os irmãos aqui foram convidados. Em algum momento eu estava andando, tropecei e derrubei o café no tapete que a dona Isabel mais gostava. Eu vou pedir desculpas ou perdão? O que os irmãos acham? Desculpa, por quê? Foi algo que eu fiz sem querer.
Agora imagine se eu sou, é só um exemplo, sou um invejoso, queria aquele tapete. E eu vou lá, ó, jogo o café e Dona Isabel tá olhando para mim. Vocês entendem? Ali foi um ato em que eu desejava ter aquilo e pecaminosamente eu intentei contra o tapete lá da Dona Isabel, lá tão bonitinho. Então tem que chegar na nossa irmã e pedir perdão. Olha, me perdoe e tal, porque eu joguei aqui de propósito, não devia fazer isso, é uma atitude que não agrada realmente ao Senhor. Diferentemente do tropecei, derrubei o café, algo que não era a minha intenção. Então, irmãos, isso é importante, porque muitas vezes algumas coisas, né? Estou passando lá, bati sem querer na minha esposa. Oh, meu bem, me desculpa, né? É diferente de uma agressão. Ah, eu falei de forma inapropriada. Calma lá também, porque as palavras, elas procedem do coração. Então, se você está falando o que não deve, é porque o seu coração está errado. Então já não é desculpas, é pedido de perdão. Não, não. Mas aí é que tá. Como servos de Deus, devemos ter essa consciência que Jesus ele nos perdoou. E inclusive, um objetivo de vida é nós tentarmos refletir mais acerca daquilo que nós falamos, acerca daquilo que nós fazemos. Os puritanos eram pessoas caracterizadas assim. Eles refletiam muito na vida. Eles pensavam, nossa, o que eu tenho errado contra o próximo, contra Deus? Então, muitas vezes a pessoa que erra, ela não vai chegar e falar, olha, eu errei contra você, eu fiz isso, eu falei aquilo, olha, eu fui omisso nesta responsabilidade específica. Mas aí é que entra Mateus 18, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Qual seria a sua definição para perdão? Se a gente pudesse aqui colocar uma definição de forma rápida, o que os irmãos acham? Seria a definição. Eu até falei um pouco sobre isso para o João. Certo, mas aí estaria mais na ideia da pessoa específica. Mas o ato de perdoar seria o quê? Quando uma pessoa vem em mim, o ato de perdoar. Tudo bem, mas vamos pensar no perdão como cancelamento de uma dívida, né? Então a pessoa se arrependeu, ela pediu perdão e agora aquela dívida ela não existe mais. As pessoas reataram ali o relacionamento e elas podem viver novamente tranquilas. No texto de Mateus 18, verso 23 a 35, você quer perguntar algo? De forma breve. Certo. É que é uma situação muito genérica. Então, por exemplo, lá no mundo islâmico, eles vão perseguir aos cristãos. É uma maldade realmente intensiva e proposital, que eles realmente odeiam os cristãos. Agora, como servo de Cristo Jesus, eu tenho que entender que bem-aventurados os perseguidos por causa de Cristo. Então, neste contexto, eu vou entender que a perseguição, ela é natural. Agora, um outro exemplo, um outro extremo. A mulher, ela tem sofrido violência doméstica. Então, existe realmente maldade, mas essa situação, ela pode ser tratada à luz do quê? À luz da justiça. Então, é necessário que essa mulher vá lá na polícia, faça sua denúncia, a fim de não sofrer esse tipo de situação. Agora, mesmo lidando no aspecto da justiça, da lei, ela pode perdoar, tendo a pessoa sempre distante. Muitas vezes a pessoa prefere se separar por medo, por dificuldade, dependendo, né, da situação, e assim ela perdoa a pessoa, mas agora o relacionamento não é mais o mesmo, porque a maldade intensiva daquela realmente tem sido prejudicial e constante. Então, nesse sentido. Então, depende muito do caso. É casos e casos, né? E a gente tem que pedir sabedoria a Deus para saber lidar com cada caso específico.
Com certeza, é uma experiência, porque Tiago fala aos irmãos perseguidos que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, uma vez completa, ela produz fé e nos torna perfeitos e íntegros. Então, as dificuldades, elas realmente servem para isso. Mas vamos lá agora para o cancelamento de uma dívida. Na parábola do credor incompassivo, o que nós vemos? Um homem que devia ao rei 10.000 talentos. E aí o rei ele vai requerir as contas, e aí esse credor diz, olha, por favor, perdoa a minha dívida. Eu não tenho como te pagar. Na verdade ele diz, olha, em determinado tempo eu irei te pagar, ser paciente comigo. Então aquele rei ele vai e diz, não, tudo bem, eu perdoarei a sua dívida. Só que ele encontra uma pessoa que lhe deve 100 denários. Então a diferença de 10.000 talentos para 100 denários, ela é absurda. Porque um talento era equivalente a 20 anos de trabalho. Imagine você trabalhar 20 anos para conseguir um. Este homem devia 10.000 a esse rei, ou seja, uma dívida impossível de pagar. Ele deveria trabalhar 200.000 anos para trabalhar essa dívida do talento, algo impossível. Aí chega um homem que lhe devia 100 denários. A pessoa ganhava 1 denário por dia. Ou seja, este outro homem devia 100 denários a essa pessoa que foi perdoada pelo rei. E ele fala, olha, eu não vou te perdoar. E aí ele lança este homem que lhe devia 100 denários, uma dívida infinitamente menor, na prisão. Aí a grande questão é que o homem que não perdoou, ele foi lançado aos verdugos, ou seja, ao torturador. Qual é a ideia aqui da parábola? Deus, ele saldou a nossa dívida na pessoa de Cristo Jesus. Nós não temos mais dívidas diante do Pai. Agora, se Jesus saldou a nossa dívida, pagou a nossa dívida com o seu sangue, por que nós não devemos perdoar o nosso próximo, que muitas vezes pecam de uma forma infinitamente menor? É essa a ideia da parábola. Então, o perdão ele pode ser descrito como o cancelamento de uma dívida, onde a pessoa ela erra contra nós, mas nós pensamos no sangue pago de Cristo e aí nós voltamos a lidar com a pessoa de uma forma restaurada. Vamos dar alguns outros exemplos. Assim, quando abrimos mão do nosso direito, fazemos 3 promessas. Vejam só. Não lembrar o ofensor. Muitas vezes, depois de anos, né? Lembra o que você fez comigo naquele dia? Não esqueci não, hein? Muitas vezes nós fazemos isso. Olha, então quer dizer que a gente não vai lidar com o ocorrido? Não. Você pode lidar com o que aconteceu, mas de forma redentora. Nunca com a intenção de ficar puxando toda hora para falar, olha, eu sou bom. Olha o que você fez comigo lá. Como você vacilou comigo. Não. Não é esta forma que o perdão age. Quando verdadeiramente perdoamos, nós não ficamos lembrando a pessoa, olha, você vacilou comigo, você falou comigo naquele dia desta forma, quando muitas vezes a situação já está resolvida. Nós temos esta tendência e é algo muito difícil. Segundo, não difamar o ofensor. Então, a pessoa veio até mim e disse, olha, me desculpa, me perdoa. Aí a gente vai e perdoa. E aí depois a gente encontra um conselheiro, um irmão, uma irmã da igreja e começa, tacar o pau. Fala da pessoa nas costas, olha, ela fez isso comigo com o objetivo de massacrar realmente a pessoa sem ela estar ali para se defender. Então, irmãos, quando nós perdoamos de coração, nós não ficamos lembrando o ofensor e nós não difamamos o ofensor nas suas costas. Terceiro, nós não podemos remoer a ofensa. Isso aqui é mais particular. O primeiro é você e o ofensor. Você fica lembrando, olha, você fez isso, você fez isso.
O segundo é entre você e outra pessoa. O ofensor está longe. E na terceira situação é quando é algo particular. Você fica, não, eu perdoei, mas eu ainda sinto tanta ira, eu sinto tanta chateação no meu coração e eu não consigo lidar com esse problema. Então, quando nós realmente perdoamos, nós não ficamos lembrando, nós não difamamos e nós não remoemos a ofensa. Sabe por que é tão fundamental nós perdoarmos? Primeiro, por conta da amargura. Muita gente que vive sem falar com o irmão. Não fala com o irmão porque ele pegou a maior parte da herança. Isso não é uma coisa que se faça realmente, não é. Mas prefere ficar a vida toda amargurada. Não consigo olhar para tal vida. Não consegue ter uma restauração, alegria, contentamento, porque está sempre amargurada. Segundo, prisão. A pessoa se torna refém do seu próprio coração, do seu próprio pecado. Então isso é muito complicado, porque quando nós não perdoamos, nós estamos sendo alvo do nosso coração, do nosso pecado. Terceiro, mau testemunho. Parece que não, mas aonde o cristão vai, as pessoas observam. E elas sabem quando nós não estamos bem, muitas vezes. Ah, então você não perdoa? Ué, mas você não é o crente que vai na igreja, que lê a Bíblia? Você não vive falando que Deus te perdoa? Agora você não vai perdoar o seu colega, o seu vizinho, o seu familiar, o seu amigo? Primeira coisa que as pessoas dizem. Então, alguns resultados da nossa falta de perdão. Agora vamos lá. Eu fui ofendido, a pessoa ela fez algo que realmente não deveria. O que nós devemos fazer? A pessoa não quer confessar, como a nossa irmã, né, muito bem pontuou, nossa irmã Fernanda, e ela não quer de forma alguma mudar. O que nós podemos fazer diante dessa situação? Mateus 18, do verso 15 a 20, ele nos dá uma resposta. Primeiro, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, às vezes a pessoa não vai reconhecer. Então, o que eu faço? Mesmo sendo ofendido, eu posso ir até ela. Olha, a gente estava lá no ensaio e você falou de uma forma tão grossa comigo, eu não gostei, por favor, né? Seja um pouco mais bondoso nas suas palavras, é uma coisa que não se faz. Então, você e a pessoa. Digamos que ela não aceitou. Não, eu falo assim mesmo, esse é o meu gênio e ponto final. O que você pode fazer então? Leve uma ou duas pessoas. Olha, nós estamos aqui porque nos preocupamos com você. Você falou de uma forma grosseira e você não quer mudar. E nós queremos saber se está acontecendo alguma coisa na sua casa, no seu trabalho. Porque nós queremos que você entenda que a vida não é assim. Nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos ter o nosso coração tratado. Aí a pessoa, olha, eu realmente sou assim. E pode vir aqui o pastor, não adianta, eu não vou mudar. E aí a gente pode levar essa situação para o conselho, para a igreja. Se a pessoa ela não aceita, nós devemos considerá-la como alguém que não conhece o Senhor Jesus. Como uma publicana, ou seja, como uma pecadora. Então, esse trecho ele é muito importante. Irmãos, alguma dúvida, mais alguma colocação sobre como devemos lidar no sentido de restaurar um relacionamento? Alguma colocação? Tranquilo? Então, às vezes, nós seremos os ofendidos. Às vezes, sim. E nós teremos que ir lá conversar com a pessoa. Mas não para falar o que não devemos. Não para incitar ainda mais a ira. Mas para tentar ajudá-la a reconhecer. Olha, tô aqui querendo conversar com você, porque naquele dia, sabe, a gente estava entre os irmãos da igreja e aconteceu isso. Não faz isso, talvez não é legal. Vocês entendem que é diferente quando a gente tenta usar os métodos de Deus e os nossos? A situação ela é outra, pode ir.
Mas em qual sentido? Se defendendo. Bom, se há alguma agressão verbal e a pessoa ela não é cristã, então ela não vai querer o quê? Não vai querer entender. Bom, se a pessoa ela não quer mudança e é um familiar, não tem como parar de falar com o familiar. Agora, existem más influências, por exemplo, no trabalho. Um exemplo. Uma pessoa, como você falou aqui, é muito tóxica, tá me acusando, falando coisas contra a minha pessoa. Eu converso com ela, mesmo ela não sendo uma cristã. Agora, se ela não entende e vive falando mal de mim, ou me xingando, ou fazendo piadas que não são do agrado do Senhor e coisas do tipo, para o meu bem, eu vou me afastar dela tranquilamente. Olha, eu não vou me vingar, eu vou liberar perdão, mas por conta disso, não é bom ter um relacionamento com essa pessoa. Agora, a situação em que é um familiar que constantemente xinga, que constantemente ofende por meio das palavras. Não é tipo assim, eu não quero falar honrar o meu pai, honrar minha mãe. Porque aí está a ideia do cristão. Ele vai ser luz no seu lar. A mulher que conhece a Cristo, diz lá Paulo aos irmãos de Corinto, ela deve santificar o lar. Ela precisa ser diferente para que, por meio do testemunho dela, se possível, um dia o marido venha conhecer a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é a ideia de testemunho. É que nem eu falei, cada situação é uma situação. Tem amizade que dá? Não, não dá, não dá. É só do trabalho, não tem problema algum. Não, mas é que nem eu falei, tudo é uma questão da nossa atitude. Porque muitas vezes nós não conversamos de forma aberta. A gente simplesmente ouve o que não gosta, aí guarda aquilo e pronto, fica com raiva da pessoa, esperando só aquele momento em que a gente não está aguentando mais, e aí já age da nossa forma, fala o que não deve. Quando normalmente, se você se sentir ofendido, você ora, né? Você fala, Senhor, me dá sabedoria, tenta lidar. A pessoa não quis saber, aí você tenta se afastar e conviver com a pessoa nesse sentido do aspecto profissional. Então, porque não tem como falar, eu não quero trabalhar com essa pessoa, vou pedir demissão ou quero que ela saia. Não é assim a vida, né? Se fosse assim, seria muito tranquilo. Então é aí que Deus nos dá sabedoria. É exatamente o que nós estamos tratando, uma pessoa difícil. Sim, perfeito. Mas, mas veja, mas aí, irmão, você tem que ter a sua satisfação em Cristo. Porque as coisas deste mundo, elas passam. Então, a pessoa ela pode falar o que quiser de você. O importante é você agradar a Deus e não as pessoas. E esse é o nosso ponto. Nós temos dificuldade porque nós ouvimos muito aquilo que o mundo fala e a gente fica chateado, a gente se sente oprimido. Mas nós somos livres. Nós hoje temos esperança, nós temos vida, e por isso Deus nos dá a sua palavra, para a gente lê-la, entendê-la e saber lidar nessas inúmeras situações. Antes da pergunta, a nossa irmã pediu a palavra ali, eu vou liberar para ela. Calma aí. Certo, com certeza. Não, veja só, no sentido de que a pessoa está constantemente me ofendendo, certo? Perfeito. Certo, perfeito. Sim, sim.
Não, é que eu dei exemplos bem gigantes, né? Mas, por exemplo, o meu pai, minha mãe, um familiar mais próximo. É impossível você deixar de conversar. Agora, um familiar distante, você também continuará conversando, mas você será aberto. Olha, não é assim que você age, talvez essa forma de tratar não é legal. Agora, se a pessoa insistir, você tem que falar: olha, você está me ofendendo. Então isso é complicado, porque você está rompendo com todos os ideais de relacionamento. Não é assim que funciona. Aí, se a pessoa continuar no erro e ela não for cristã, aí você tem que pensar: eu tenho que continuar conversando, mas eu posso tentar evitar essas situações também. Como eu falei para o João. É aí que está a sabedoria. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de falar com a pessoa, vou tratá-la mal e coisas do tipo. Não é uma vingança. Mas é para que a pessoa saiba que você é um cristão, você é firme e você se posiciona. Então não é, por exemplo, eu sou cristão e eu vivo aqui abertamente no Brasil, então eu preciso levar tapa na cara para mostrar. Nesse sentido de coisas mais expressivas. A pessoa está sempre me xingando, então eu posso ficar no mesmo contexto que ela. Não, não é assim também. Eu chego nela, converso: olha, por favor, não me trate desta forma. Né? Jesus ensina isso, tal. Aí depende da situação. É o marido que não conhece a Jesus, não tem como separar. Porque uma vez unidos, não se separa. Existe a conversa. Agora, talvez um parente mais distante, que nunca respeita a sua família, nunca respeita a sua casa. Existe um momento que você precisa se posicionar. Porque ele está mostrando a você que não quer mudança. E isso é prejudicial. Esse é o ponto. Agora, haverá momentos em que você terá que suportar para ser luz para esse familiar. Então, depende muito da situação. É algo muito subjetivo. Mas deu para explicar? A irmã entendeu? Você discorda? Acha que... Exatamente. É o testemunho. Então, por exemplo, se eu tenho um colega que ele está sempre xingando... minha filha tem um colega que está sempre xingando, agredindo verbalmente. Não posso deixar que a minha filha tenha esse tipo de relacionamento. Então, eu vou ter que ensiná-la isso, a liberar o perdão e a também se afastar desse tipo de amizade. Porque, querendo ou não, são influências na nossa vida. E a gente precisa saber se posicionar. Sim. Mas o bom, de certa forma, dos relacionamentos é isso, que a gente está em constante aprendizado. Então, se há algum momento em que a gente não sabe lidar com aquela situação, é porque a gente ainda está aprendendo. E isso é bom. Por quê? Haverá um dia em que, por exemplo, nós nos tornaremos pais. Então, nós saberemos lidar porque nós já experimentamos aquilo. Tem um casal lá na igreja que está brigando muito. Talvez eu já passei por uma situação parecida. Então, por meio da minha vida, da minha experiência, eu saberei aconselhar. Então, a gente muitas vezes olha mais como um fardo. É muito difícil se relacionar, é muito difícil santificar o lar, porque a gente talvez briga muito. É muito difícil lidar talvez com um familiar próximo ou uma pessoa de trabalho. Quando, na verdade, nós precisamos o quê? Criar raízes. De tal forma que, quando estivermos firmes, a gente possa, agora é o momento de ajudar aqueles que não têm a minha visão, que não compreenderam essa verdade à luz da Escritura. E isso é importante. Então, por isso, nós precisamos de sabedoria. Cada situação é uma situação. E é aí que Deus nos dá a sua palavra para nós sabermos identificar até que ponto nós devemos caminhar. Só para partir aqui para o final, há situações em que o pecado deixa consequências tão graves que a convivência não pode ser como era antes. Isso é um fato. Então, no caso lá de um divórcio, que um homem lá, ele se tornou homossexual.
É uma situação totalmente difícil de lidar. Então, não tem como, nesse sentido, ainda que a pessoa perdoe, lidar com essa situação e o relacionamento seja o mesmo. No caso lá, a pessoa que agredia foi presa, perdoei, mas a convivência será a mesma depois disso? Não, óbvio que não. Por quê? Passou dos limites estipulados na palavra de Deus. Quantas vezes devemos perdoar? Essa aqui é uma pergunta retórica, porque nós sabemos que devemos perdoar todas as vezes que necessário. Pedro pergunta isso para Jesus. Jesus diz até 70 vezes 7. E aqui o exemplo de Estevão. Ele estava sendo apedrejado porque ele falou para os judeus acerca dos seus pecados. E mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o que nós devemos fazer é perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Algumas perguntas. Nós já paramos de conversar com alguém? Nós já excluímos alguém da nossa vida? Nós já ficamos sem conseguir olhar para alguma pessoa? Nós já nos vingamos quando passamos por alguma intriga? Pense mais, nós já nos esforçamos para perdoar? Nós já conversamos com a pessoa a fim de que o problema seja resolvido? Porque muitas vezes nós temos a tendência de guardar. Nós já oramos para que Deus nos ajude a liberar perdão, porque muitas vezes nós guardamos aquilo no coração e deixamos de orar para que Deus nos ajude a liberar perdão. Concluindo, como servos de Deus, precisamos entender nosso estado antes de Cristo mudar a nossa vida. Por quê? Isso é importante para que nós levemos em consideração que não éramos merecedores e mesmo assim Deus nos amou e nos perdoou. Fazendo isso, lutaremos contra o nosso ego e visaremos estabelecer o perdão quando necessário. Sempre que nós formos ofendidos, nós devemos pensar: o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? E aí a gente tenta, diante disso, refletir na Escritura, pensar em textos e assim agir diante das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Eu queria saber se ficou mais alguma dúvida diante de contexto ou daquilo que foi exposto. Pode ir. Exatamente. É porque os ju... Exatamente. Não é engolir. Veja só, esse é um termo que a gente falou o estudo todo. Mas o defender se daria como? Retrucando, aí você trará uma confusão maior. O defender seria analisar a situação para que no momento certo você converse com uma pessoa, que nem eu disse. No contexto profissional, pare, converse com ela, olha, não fale assim comigo porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu te perdoo, quero que você saiba disso, mas eu acho que essa atitude, ela tem me ofendido e eu não me agrado. Mas aí você tem que expor o seu ponto de vista. Você tem que ser claro, porque o crente, ele deve dizer sim, sim ou não, não. Então, seja claro, exponha o seu ponto de vista e converse de forma aberta, porque assim a pessoa entenderá o que realmente você quer. Certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida? O que falta muitas vezes é nós pararmos, refletirmos e colocarmos aquilo que a gente pensa de forma bíblica. Se nós fizermos isso, com certeza nós seremos vitoriosos. Vamos orar e logo em seguida a palavra está com a nossa irmã Fernanda. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te bendizemos porque o Senhor um dia olhou para nós, nos perdoou e tem nos dado livre acesso a Cristo, o nosso Senhor. Nós te bendizemos porque não somos merecedores do teu amor
E mesmo assim o Senhor nos ama, nos perdoa. Neste momento, ó Deus, pedimos que nos ajude a lidar com os nossos relacionamentos, que sejamos sábios, ó Deus, diante das mais diversas situações. Que tenhamos, ó Deus, o entendimento que temos a Tua palavra, para que assim a usemos para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.